Boa noite a todos os amigos que nos acompanham no estudo do Grupo Espírita Mensageiros, estudo do Evangelho de Jesus. Recebam todo o meu abraço e que tenhamos hoje reflexões importantes para a nossa vida, para que nós possamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos que iluminam a nossa vida, em todos os momentos da nossa vida são tão importantes, e o mais importante é colocarmos o Evangelho de Jesus na prática do nosso dia a dia. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos fazer uma prece, rogando a Deus, a Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, que nos abençoe nesse momento, trazendo muita paz e equilíbrio às nossas mentes e aos nossos corações, aliviando as nossas dores, as nossas angústias e as nossas preocupações, renovando e fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, trazendo muita luz, paz e união para o nosso lar, para os nossos familiares queridos. Que nesse momento uma chuva de bênçãos se faça presente em nossos lares, nos aliviando, nos amparando, nos fortalecendo, trazendo muita luz e alegria para os nossos corações, que estejamos nesse momento em sintonia com o Grupo Espírita Mensageiros, com a equipe da Maria Amélia, com os nossos queridos trabalhadores espirituais do Grupo Espírita Mensageiros, que estejamos na mesma sintonia para receber o estudo e as energias benfazejas que todos nós necessitamos. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos fazer o estudo que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2. E aí eu vou ler uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Ou seja, o doutor da lei estava querendo tentar Jesus para ver se Jesus, para ver o que Jesus falaria sobre a pergunta dele. Eles faziam muito isso com Jesus para saber se ele era realmente o enviado de Deus, né? Ele perguntou assim para Jesus: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? O que é que lês nela? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a tomando a palavra, lhe diz. É que eu vou falar agora a parábola do bom samaritano. Aí eu misturei as duas palavras. Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita
que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faze o mesmo. Essa parábola do bom samaritano, ela é muito especial, né? Todas as parábolas de Jesus são especiais. Essa traz um ensinamento muito prático para o nosso dia a dia. Nessa parábola, Jesus resume que para termos a vida eterna, precisamos fazer a caridade, praticar a misericórdia, a caridade, nos colocarmos no lugar do nosso próximo. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós somos tocados pelo seu sofrimento. Isso se chama misericórdia, se colocar no lugar do outro e agir no sentido de diminuir o sofrimento do nosso irmão. Esse ensinamento, como todos os outros ensinamentos de Jesus, se resumem na caridade e na humildade. Todos os ensinamentos de Jesus falam sobre caridade e humildade. Essa é a moral do Evangelho de Jesus. A moral do Evangelho de Jesus é fundamentada na prática da caridade e da humildade, que são virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os ensinamentos de Jesus, essas 2 virtudes, ele ensina que são através dessas 2 virtudes, da caridade e da humildade, que a prática dessas virtudes nos conduzem à verdadeira felicidade. Nos ensinamentos de Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, quer dizer os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, praticai o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Todos esses ensinamentos do Evangelho de Jesus nos dão exemplo de humildade e de caridade. O próprio Jesus foi nosso grande exemplo de humildade e de caridade. E ele sempre deu esse exemplo e sempre combateu o orgulho e o egoísmo. Refletindo sobre a parábola do bom samaritano. Primeiro, um homem estava passando de viagem de Jerusalém para Jericó. Bandidos, ladrões o assaltaram, o feriram e largaram ele semi-morto na estrada. Passou um sacerdote, viu, mas não foi tocado de compaixão e foi embora. Passou um levita, que viu também, não foi tocado de compaixão e foi embora. O sacerdote, tanto o sacerdote quanto o levita, eles sabiam, de todos os ensinamentos da sua religião, da religião judaica.
da época, mas eles tinham como princípio, né, apenas a teoria. Eles não praticavam a lei de amor. Por isso que eles não foram tocados de compaixão. Nesse momento, eles faltaram com o dever, porque mesmo que eles tinham toda a teoria, né? Eles eram doutores da lei, eles estudavam muito a religião. Eles se preocupavam, esses dois da história, né? Se preocupavam mais de exercer a religião dentro do templo e se esqueceram de exercer o seu dever fora do templo, com o seu próximo. Porque se já naquela época o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, lá na hora eles não exercitaram esse mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. Já o samaritano, quando viu aquele homem caído na estrada, se tocou de compaixão. O que é isso? Ele se colocou no lugar dele e fez por esse homem tudo o que estava ao alcance dele no momento. Ele passou, né, o que ele tinha de recursos na ferida para limpar as feridas, passou, né, enfaixou essas feridas, colocou esse homem sobre o cavalo, porque o homem estava desacordado, né, semi-morto e desacordado, não tinha condições de andar. Levou até uma hospedaria, pagou para que ele fosse, né, tratado bem na sua hospedaria, deixou um dinheiro a mais e recomendou para que o dono da hospedaria, né, se esse homem precisasse de mais alguma coisa, que era para ele servir, que depois na volta da viagem ele pagaria o restante. Então, o samaritano é o exemplo daquela pessoa que é o verdadeiro cristão, que coloca em prática todos os ensinamentos que aprendeu na sua religião. Porque para nós não basta estudarmos o Evangelho. Precisamos colocar o Evangelho em prática no nosso dia a dia. E como será trazendo essa reflexão profunda dentro de nós, cada um fazer a sua reflexão? Como nós estamos agindo no nosso dia a dia diante daqueles que estão sofrendo quando nós passamos por eles? Será que a gente está olhando para o nosso próximo para perceber se ele está sofrendo e o que nós podemos fazer para aliviar aquele sofrimento? E aí eu estou falando não só daquela pessoa que está na rua, que está passando por necessidades e pede ajuda. Eu estou falando principalmente das pessoas do nosso convívio que muitas vezes nós fechamos nossos olhos, tapamos o nosso ouvido, sem paciência, sem usarmos de misericórdia para com quem convive conosco. É muito importante que nós façamos essa reflexão. Afinal, Jesus nos ensina claramente, né, que para termos a tão sonhada vida eterna, precisamos fazer como um bom samaritano. No Espiritismo, nós aprendemos, né, que todos nós somos imortais. Então, nós já estamos vivendo a vida eterna. Essa linguagem da vida eterna seria assim, para quando nós desencarnarmos, chegarmos no plano espiritual em uma condição boa, com uma bagagem boa para levarmos para outra vida, de atitudes no bem. E dessa forma, nós temos condições de estarmos lá no plano espiritual na mesma sintonia
dos espíritos trabalhadores do bem e sermos levados a um bom local depois que nós desencarnarmos. Aqui no Espiritismo nós entendemos assim, que essa seria, né, a vida eterna. Como nós, dentro do Espiritismo, nós entendemos que as nossas experiências na vida corporal são várias, né? Nós não temos uma única existência aqui na matéria, nós temos várias encarnações. Então, a partir do momento que nós vamos entendendo o Evangelho de Jesus e ampliando esse entendimento, nós vamos nos preparando, né? Para, assim que tivermos oportunidade de sermos instrumentos do bem, para que a gente esteja apto a perceber que naquele momento nós somos convidados a exercer o bem, seja para quem for. Dentro do estudo da noite de hoje, é importante que nós façamos a reflexão, né? Quais são os nossos deveres enquanto cristãos, não somente enquanto espíritas. O espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa, Nós temos, né, a continuação desse estudo aqui do capítulo 15, na sequência, no item 10, nós temos as instruções dos espíritos numa mensagem linda que foi datada de 1860. Essa mensagem foi recebida em Paris e é uma mensagem do apóstolo Paulo. E ele diz assim para nós: meus filhos, na máxima, quer dizer, na frase, né? Fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Então, o que nós entendemos aqui? Que a regra do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E colocando essa máxima como regra, né? Nós provamos que a origem do Espiritismo é o mais puro cristianismo. Então, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Lembrando que precisamos nos esforçar para sair da teoria, porque quando a gente estuda é muito bonito, mas depois a gente precisa passar na prova da vida, igual na escola. Na escola o professor está lá, ensina pra gente, a gente estuda e depois não precisa fazer uma prova, dependendo da nossa nota, a gente passa naquela matéria ou não. Então, é semelhante. A gente estuda o Evangelho, é preciso esse estudo, porque o estudo vai nos preparando para as provas da nossa vida. E a gente precisa sair da teoria, porque a vida não para, o tempo não volta atrás. Precisamos refletir como estão as nossas ações. Isso é muito importante. Nós, quando nos colocamos no lugar do outro e somos tocados de misericórdia pelo sofrimento do outro, muitas vezes vem na nossa mente, nas nossas emoções, aquele impulso de ajudar. Quando nós temos aquele impulso de ajudar e freamos esse impulso e não ajudamos, nós estamos agindo como o sacerdote, o levita, que viram o sofrimento daquele homem e foram embora. Muitas vezes, esse impulso que a gente tem de ajudar vem também de uma intuição da espiritualidade trabalhadora no bem, para que nós ajudemos aquele nosso próximo naquele momento. Sabe quando nós mesmos estamos passando por aflições, por problemas, e nós pedimos a Deus que nos ajude, que nos ampare? Então, quando nós pedimos essa ajuda,
os trabalhadores do mundo espiritual vão inspirar alguém para vir nos ajudar. Da mesma forma que eles nos inspiram muitas vezes para que nós possamos ajudar quem está ali próximo de nós. Então, quando nós vemos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, nós estamos fechando o nosso ouvido para os mentores espirituais que estão ali em nome de Jesus para auxiliar a nós e ao nosso próximo. Já pensaram nisso? Nós estamos deixando de ouvir o enviado de Jesus? E será que se Jesus estivesse na nossa frente, a gente não se envergonharia? É a mesma coisa, é a mesma coisa. E quantas vezes nós faltamos com o dever de auxiliar? A caridade é uma virtude que ela está aliada a uma ação. A caridade é muito mais do que dar uma esmola. Eu vou ler aqui porque é muito maravilhoso essa mensagem do apóstolo Paulo, é linda. Está no capítulo 15, depois se vocês quiserem estudar, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10. Então a máxima, fora da caridade não há salvação, ele diz assim, dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações da caridade. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só a caridade evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Então, a caridade é uma virtude ativa. Ela tanto evita que nós pratiquemos o mal, quanto ela faz que nós pratiquemos o bem. É uma virtude ativa. Porque para fazer-se o bem, é importante sempre que se tenha uma ação da vontade. Então, para praticarmos o bem, nós temos que ter a ação da nossa vontade de praticar o bem. Ao passo que, para não se praticar o mal, muitas vezes basta a inércia e a despreocupação. Para não praticarmos o mal, muitas vezes é só não fazer nada. E para praticarmos o bem, nós precisamos ter uma ação, uma força de vontade para fazer isso. Meus amigos, o apóstolo Paulo continua, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus. Todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a que pertençam. Então, todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente de qual seita, de qual religião pertençam. É muito abrangente, né? A prática da caridade é muito abrangente. E nós podemos praticar a caridade de várias maneiras, que nós possamos estar com os olhos, a nossa percepção mais aguçada, para percebermos as pessoas que estão sofrendo à nossa volta e termos essa vontade de colocar a caridade em ação. E são inúmeros os momentos, né, que nós podemos ser úteis. Existe às vezes um engano se nós pensarmos que uma pessoa que está sofrendo porque ela praticou algo errado em algum outro momento e aquele sofrimento vem
como uma justiça de Deus para ela e a gente não fazer nada. Nesse momento, nós estamos faltando com o nosso dever da caridade. Nesse momento, o que nós podemos fazer? Olhar para o nosso irmão e pensar assim: o que eu posso fazer para aliviar o sofrimento do meu irmão? Essa é uma atitude cristã e não atitude de julgamento. Precisamos sair da atitude de julgamento, porque muitas vezes, muitas vezes, nós é que somos os necessitados do auxílio do mais alto, nós é que somos os caídos da estrada, nós é que precisamos do nosso irmão para nos levantar. E como que nós gostaríamos de receber essa ajuda? Gostaríamos de receber essa ajuda com amor, com carinho, sem julgamento. Então, da mesma forma, quando nós precisamos de ajuda, nós queremos que nos ajudem com carinho, com amor e sem julgamento. Quando nós formos auxiliar o nosso próximo, que a gente se lembre disso e faça com amor, com carinho, sem julgamento, principalmente para com os nossos irmãos que convivem conosco, sejam eles parentes, sejam eles amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Vamos agir como bom samaritano, sem perguntar, sem cobrar, sem querer nada em troca, apenas doando o que temos de melhor, que todos nós temos dentro de nós, todos nós podemos. Tem uma história, eu só não vou me lembrar agora aonde foi que eu li, porque eu não preparei ela para falar, é que eu lembrei dela agora, tá? Dizendo assim que quem bate, eu acho que foi uma mensagem que eu li, quem bate a sua porta pedindo algo a você é porque você tem para dar. Muitas vezes nós julgamos o outro e não sabemos todas as dificuldades que levaram ele a ter aquela atitude. Então, que nós possamos ser como o bom samaritano, fazer o bem da melhor forma que pudermos, com os recursos que tivermos naquele momento e de todo o nosso coração, que dessa maneira seremos discípulos de Jesus. Que nós possamos fazer essa reflexão, cada um de nós, possamos agradecer por esse momento do estudo, agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que sempre nos assistem, nos amparam. Que nesse momento a espiritualidade amiga envolva todo o nosso lar com as suas bênçãos de amor, renove as nossas energias, envolva todos os nossos familiares, envolva todo o nosso lar, nosso local de trabalho, nossos colegas de trabalho. Que essa paz que nós sentimos nesse momento perdure dentro de nós e nós possamos compartilhar essa paz com todos que estão à nossa volta. Obrigada, Mestre Jesus. Que assim seja. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus.